Boa tarde a todos. Hoje, dia 8 de junho de 2021, nós estamos chegando a 152 episódios do nosso fórum de discussão no manejo no ciclo gravídico puerperal Covid-19. E hoje nós temos um tema de suma importância que traz, apresentado pela professora doutora Rossana Francisco, o posicionamento da SOGESP em relação à vacinação contra a Covid-19 para gestantes e puérperas no estado de São Paulo. Doutora Rossana, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Olá a todos, eu vou só apresentar para vocês o posicionamento que a gente divulgou hoje pela SOGESP, né? E, na verdade, depois disso, eu queria que a gente abrisse para a gente poder conversar um pouco sobre a vacinação, para tirar as dúvidas e para a gente entender quais são os entraves que a gente ainda encontra para a vacinação. Acho que a gente teve uma experiência, né, que é a vacinação de gestantes com comorbidades. A minha impressão é que isso andou pouco. Eu não acho que a gente conseguiu andar muito na vacinação, e aí seria muito importante a gente ouvir o pessoal da atenção básica, né, para poder entender as dificuldades, para a gente conseguir trabalhar melhor com essa situação. A SOGESP não tinha colocado ainda um posicionamento, né, e não tinha colocado este posicionamento até pelo fato de que nós estávamos aguardando um posicionamento da Febraso, mas analisando a situação que a gente tem vivido aqui, nós resolvemos ontem, a diretoria toda, fazer um posicionamento da SOGESP em relação à vacinação. Então, o posicionamento é bem curto, então eu vou ler para vocês. A gente começa assim, considerando que na nota técnica 627 de 2021, o Programa Nacional de Imunizações orienta a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidade, utilizando-se das vacinas Covid-19, Butantan, Sinovac, BioNTech, Coronavac ou Pfizer-BioNTech Comirnaty. O governo de São Paulo decidiu incluir gestantes e puérperas com e sem comorbidades no plano estadual de imunização contra a Covid-19, utilizando-se das vacinas Butantan, Sinovac e Pfizer. Considerando que, na análise dos dados públicos do CIVEP-Gripe, houve aumento importante da mortalidade materna por Covid-19 no Brasil, sendo notificados até 2 de junho de 2021, 455 casos em 2020 e 814 em 2021, o que representa 10 mortes maternas por semana em 2020 e 38 mortes maternas por semana em 2020. Considerando que na comparação entre os anos de 2020 e 2021, a mortalidade materna semanal aumentou em 283% e a mortalidade da população geral aumentou em 105%, confirmando os achados do CDC de que gestantes constituem grupo de maior risco de intubação orotraqueal, de internação em unidades de terapia intensiva e de óbito. E considerando que, na análise dos dados públicos do CIVEP-Gripe relativos ao estado de São Paulo, observa-se notificação de 78 mortes maternas por Covid-19 em 2020 e 152 mortes maternas em 2021. Ou seja, 1,7 óbitos por semana em 2020 e 7,2 óbitos por semana em 2021. A SOGESP, diante do expressivo aumento da mortalidade materna no Brasil e no estado de São Paulo e dos dados de estudos disponíveis atualmente, recomenda que todas as gestantes e puérperas do estado de São Paulo sejam vacinadas contra a Covid-19, independente de apresentarem comorbidades. Item 2, e eu queria muita atenção de vocês para o item 2 e queria que todos vocês ajudassem a gente a trabalhar nessa situação.
que não seja exigido relatório ou prescrição médica, ou ainda qualquer outro documento, além daqueles que comprovem a gestação ou o puerpério, assim como ocorre na vacinação contra a gripe e outras. E que todos os médicos, esse foi um comunicado que a SOGESP fez relacionado aos seus associados, então, por isso é que está médicos, mas eu estendo a todos os profissionais de saúde, divulguem a campanha de vacinação do Estado de São Paulo para gestantes e puérperas. Aqui tem as referências e eu assino esse documento como presidente da SOGESP. A gente fez um documento bastante curto, né? Bastante objetivo, né? E a ideia foi a gente estar divulgando isso e estar, inclusive, pedindo para que isso foi encaminhado para a Secretaria de Saúde, foi encaminhado para a área técnica de saúde da mulher, para o COSEMES, né? Para que a gente consiga avançar, né? Já vi que algumas pessoas colocaram aqui, mandei também para a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para que a gente consiga avançar, porque a impressão que eu tenho é que se a gente não retirar todos esses termos que estão sendo pedidos, a gente não vai avançar nisso. E o meu argumento de que o termo é desnecessário é porque não precisa de uma avaliação individual de cada uma das gestantes. A nossa indicação da vacinação é uma indicação coletiva, que é a alta mortalidade que nós estamos tendo de gestantes e puérperas. Então, eu não preciso olhar caso a caso para dizer se essa pessoa tem risco ou não tem risco. O risco já está posto para todas as gestantes e puérperas, e esse foi o motivo que a gente se posicionou dessa forma, né? Então, hoje eu quis trazer isso aqui para vocês, né? Já vi que a Adriana colocou ali no chat, e a gente fica aqui para tirar dúvidas, porque eu acho que é importante que todo mundo entenda, né? Que todo mundo possa colocar suas dúvidas aqui, porque colocando essas dúvidas a gente também pode facilitar essa conversa com a gestante. E acredito que a gente precise de algo mais ativo, né? Para vocês terem uma ideia, o ano passado a gente teve 76 gestantes internadas em UTI, gestantes e puérperas aqui no HC. Este ano nós já tivemos 100. Então, é muito assustador isso, e eu acho que a gente precisa, de alguma forma, trabalhar para conseguir resolver essa situação. Então, brevemente, é isso que eu queria colocar, né? E abrir para perguntas, para comentários e para entender um pouco como que está em cada cidade e se tem algo que a gente possa fazer de diferente para a gente melhorar essa vacinação de gestantes e puérperas. Doutora Rossana, tem uma pergunta do GVE, acho que é de São José, doutora Celeste. Boa tarde, já tenho uma dúvida. A gestante que começou... Deixa eu só arrumar a tela aqui, doutora, desculpa. A gestante que começou com Oxford, depois esta vacina foi contraindicada para a gestante, como fica a segunda dose? Com qual vacina se completa o esquema? Ou se recomenda o reinício da vacinação com uma das vacinas orientadas neste posicionamento da SOGESP? O que está recomendado para a gestante que tomou a vacina de Oxford, isso é o que eu estou falando para vocês, é o que está valendo agora, tá? Lembrar que no Covid tudo pode mudar, né? Mas o que o Programa Nacional de Imunização orientou? Que a mulher que tomou a vacina de Oxford antes de engravidar ou durante a gravidez, ela vai receber a segunda dose apenas no puerpério. Tá? Então, ela não vai fazer troca de vacinas, ela não vai começar um esquema novo e também não vai tomar a segunda dose de outra vacina. Por que eu estou dizendo para vocês que isso é a recomendação que a gente tem neste momento? Porque esta semana saiu uma recomendação do Canadá dizendo que é possível a complementação com outro tipo de vacina. Então,
pode ser que o PNI modifique essa recomendação e recomende a utilização de outra vacina. Mas o que está valendo neste momento é que quem tomou o Oxford aguarde o puerpério e tome a segunda dose só depois no puerpério. Temos mais uma pergunta da Thaisa, de Sorocaba. Isto inclui as puérperas também? Isso inclui as puérperas também. No documento do PNI, mesmo no do estado de São Paulo, o único detalhe é que se fala no puerpério até 45 dias, né? E para a gente, puerpério sempre foi até 42. Então, a gente vai incluir as puérperas até 45 dias, tá? Então, existem alguns locais estão incluindo também as lactantes até 1 ano. Então, tem algumas variações e é importante que todo mundo observe a variação que a gente está tendo até em cada cidade, tá? Então, por exemplo, a gente já viu que tem cidades que não estão solicitando um encaminhamento médico, outros estão solicitando. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo em cada um dos lugares, mas essa recomendação inclui as puérperas também. Doutora Rossana, temos uma dúvida do Alencar Rufino. Ele pergunta, a gestante pode tomar qualquer vacina? Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer? Neste momento, a AstraZeneca não. Tá? O que aconteceu com a AstraZeneca? E é importante que todo mundo entenda, né? A vacina da AstraZeneca, ela tem um risco de um efeito adverso, que é uma reação pós-vacina. Esse risco já foi descrito, acho que todo mundo já viu no jornal, né? Casos de trombose depois da utilização da vacina da AstraZeneca. O que aconteceu no Brasil? Começou a vacinação com a vacina da AstraZeneca, chegaram a ser vacinadas 15 mil mulheres gestantes, né, ou puérperas, que chegaram a ser vacinadas, e uma dessas gestantes, do Rio de Janeiro, teve essa reação, que é uma reação que acontece em 1 a 2 casos para cada 100 mil pessoas, a depender da faixa etária, tá? É mais comum em mulheres e é mais comum em jovens. Por exemplo, as pessoas idosas têm um risco muito menor de ter essa reação vacinal. Mas mesmo para quem tem um risco maior, esse risco não passa de 2 para cada 100 mil. Essa gestante teve essa reação vacinal. O que ninguém sabe é se esta reação vacinal seria mais frequente em gestantes do que em não gestantes. Tá? Essa reação não tem nada a ver com as vias que aumentam o risco de trombose que uma gestante ou uma puérpera tem. Então, é importante a gente colocar isso também. Mas, mesmo assim, o PNI decidiu suspender a utilização da AstraZeneca, tá? Para gestantes e puérperas. Então, foi essa a decisão. Existe até uma discussão se essa suspensão não foi algo prematuro, se este caso não foi extremamente ao acaso e não tem nenhuma relação com gestação. Então, mas por excesso de zelo, decidiu-se suspender essa vacinação com a vacina da AstraZeneca. Agora nós temos uma pergunta de Wanda Maria. Intervalo após a doença COVID, quando vacinar? 30 dias? O que tem sido orientado é exatamente isso, intervalo de 30 dias para fazer essa vacinação para quem teve COVID, mesmo quem teve deve se vacinar sim, e o intervalo de 15 dias para a vacinação da gripe. Né? Então, o que eu queria dizer para todo mundo, se agora a gente vai começar dia 10 disponibilizar a vacina para todas as gestantes e puérperas, vamos focar no COVID, mas passado o COVID, vamos voltar a focar na vacinação da gripe para gestantes e puérperas também.
A Wanda Maria complementou que a pergunta dela era 30 dias em relação ao diagnóstico. Nós temos uma pergunta agora do Dr. Osinei, ele é ginecologista e obstetra. Gestante menor de 18 anos pode vacinar? Osinei, ainda não, né? Eu acho que a gente compra uma briga de cada vez. A briga número 1 que a gente comprou, que a gente está comprando, é para pedir para retirar esses termos que estão sendo colocados e para conseguir a vacinação de quem não tem comorbidade. Por que ainda não? E eu estou falando um ainda que eu acho que vai ser pouco tempo, tá? Por quê? Porque, na verdade, as vacinas não incluíram a população de menores de 18 anos, mas já está acontecendo uma liberação nos Estados Unidos para a utilização da vacina da Pfizer para crianças acima de 12 anos. Então, eu acredito que com esta liberação a gente consiga estender essa vacinação também para as gestantes, né, que eu gostaria que fosse um número bem pequeno, mas a gente sabe que não é, né? Então, para as gestantes que tenham menos de 18 anos. E isso é algo que eu acho que é uma necessidade mesmo, que se estenda isso para menores de 18. A gente teve casos de gestante de 16 anos com quadro gravíssimo. Então, é uma necessidade, sim. Enfermeira Tati Macarrone pergunta: a gestante vai tomar vacina no puerpério? No puerpério, certo? Mas tem o dia, exemplo, 42, 45 dias. Não, pode ser imediatamente, né? Nasceu, pode tomar. Então, vamos dizer assim, se a gente pensar num programa de vacinação que está começando agora, dia 10, né? Quem sair de alta do hospital já deve sair com essa orientação que procure a unidade básica de saúde e faça a sua vacinação. A vacinação poderia ocorrer lá no primeiro pós-operatório, não tem problema nenhum, tá? Como ela pode ocorrer também no teste de gravidez positivo. Não precisa esperar primeiro trimestre, segundo trimestre, não precisa esperar nada disso. Juliana, da ST Lapa. Há contraindicação para aplicação no primeiro trimestre? Não há contraindicação, né? O que a gente tem que pensar dessas vacinas, e até quando as pessoas pensam assim, será que é seguro? Será que não é seguro? Então, como é que a gente tem que olhar para a vacina? Tá? A vacina ela tem 2 aspectos. Um aspecto é o vírus. Tá? E nesse caso das vacinas, tanto a Coronavac quanto a vacina da Pfizer e mesmo a vacina da Oxford, não tem o vírus vivo. Então, ou tem uma partícula viral ou tem um vírus inativado. Então, não tem risco da pessoa pegar Covid quando toma a vacina. E não tem risco dela passar Covid para o bebê. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer para a gestante. Isso pode dar um pouquinho de confusão, por quê? Porque quando a gente fala dos efeitos colaterais, a gente fala que pode dar alguma coisa parecida com um quadro gripal. Então, na cabeça, no imaginário das pessoas, é como se pegasse um covidinho. Tá? E não é isso que está acontecendo. A pessoa que vacina não vai pegar um Covid fraquinho. Tá? Essa reação gripal que tem é muito relacionada à plataforma utilizada para a vacina. E aí, por que essas plataformas são consideradas plataformas seguras? Tá? A de RNA é uma plataforma que é nova, mas é uma plataforma que se mostrou segura. Os Estados Unidos ofereceu a vacinação para as gestantes lá, vacinou mais de 35 mil mulheres, isso é o que a gente ouve na mídia, mas já deve estar mais do que isso também. E a vacina da Coronavac é uma vacina muito tranquila. Por quê? Porque esta plataforma utilizada, o vírus não é vírus vivo. Então, a gente já resolveu o problema do vírus. E a plataforma usada na vacina da Coronavac é uma plataforma usada em outras vacinas.
né? O que dá uma tranquilidade de que não vai levar a nenhum problema. Tá? Então, é nesse ponto que a gente pode esclarecer as pessoas. E aí, o que a gente tem? Né? A gente tem, assim, ó, plataformas que não dão risco, vírus que não é vivo. Qual é o único senão? O único senão é o fato de que não foi feito um estudo dizendo assim, ó, para essa gestante eu vou dar vacina, para esta outra eu vou dar placebo. E o que a gente tem na situação de hoje? Esse estudo não vai existir, gente, porque com a vacinação em massa, você já está vacinando todo mundo. Então, não vai existir isso. Mas não existe motivo teórico para que a gente ache que poderia ter algum problema na utilização destas duas vacinas. Tá? Então, é nisso que a gente tem que trabalhar. E para vocês terem uma ideia da magnitude da mortalidade materna por Covid no estado de São Paulo este ano, né? Se a gente pegar no ano de 2019 e dividir o número de mortes maternas que a gente teve por todas as causas, pelo número de semanas que tem no ano, a gente tem 5 mortes maternas por semana, somando todas as outras causas, hipertensão, hemorragia, tudo isso. Se a gente olhar só para o Covid, neste ano, no estado de São Paulo, estão morrendo 7 pessoas. Tá? Então, a gente já tem uma mortalidade por Covid que é maior do que a soma de todas as outras causas de mortalidade. Então, o que justifica que a gente faça uma campanha mesmo e vá atrás disso é essa situação. Obrigada, doutora Rossana. Valéria Machado, ela perdeu a sua apresentação do manifesto, e ela pede desculpas e gostaria de saber quanto ao relatório médico, ainda é necessário? Então, ainda é necessário, tá? A SOGESP colocou este posicionamento e a gente está tentando resolver isso com a Secretaria Estadual de Saúde, mesmo com as secretarias municipais, para que não seja necessário esse relatório, porque no nosso entendimento, este relatório está atrasando a vacinação. E a gente faz outras vacinas durante a gestação e nunca foi preciso relatório. Se a gente pensar, quando a gente teve a pandemia de H1N1, e a hora que se decidiu vacinar a gestante, eu nunca ouvi falar de um relatório para que a gente pudesse vacinar a gestante. Então, o pedido que fica aqui para todo mundo é para quem tiver contato com as secretarias municipais de saúde, né, com a Secretaria Estadual, a gente já está fazendo esse contato, como SOGESP, mas quem puder ter contato com as secretarias municipais e argumentar essas condições, isso que a gente está colocando, mesmo mostrar o documento da SOGESP, que a gente recomenda que não se peça esse relatório, ajudaria muito para a gente conseguir, a partir do dia 10, já vacinar gestantes e puérperas de uma forma simples. Né? A pessoa procurou, ela está expressando a sua vontade, ela mostrou o cartão de pré-natal, um teste de gravidez, uma ultrassonografia, a certidão de nascimento, declaração de nascidos vivos, resumo de alta, qualquer coisa que mostre que ela é gestante ou puérpera, que a gente proceda à vacinação. Cacá Giotto trouxe uma pergunta que você já respondeu em relação ao primeiro trimestre, mas ele complementa. Se usou a vacina da gripe, aguardamos 15 dias para a de Covid? Isso mesmo, a recomendação que tem sido dada é essa, em algumas recomendações fala 14, outras 15, né? Mas é esse intervalo de 2 semanas, 15 dias de intervalo entre as duas vacinas. A Rafaela traz uma reflexão. Infelizmente, as atitudes do presidente, o não posicionamento do Ministério da Saúde sobre a possibilidade de se manter as vacinas como a Pfizer e Coronavac, os fake news, a mídia mais atrapalhando do que ajudando, muitos profissionais de saúde indicando não tomar por falta de estudos, e a descrença da população na vacina está dificultando mais ainda a vacinação.
Rafaela, eu acho que todas essas reflexões que você colocou é o que fizeram a gente fazer esse posicionamento da SOGESP, né? Eu acho que a nossa ideia, sim, é conversar com os médicos, né, para que a gente consiga resolver isso de uma forma melhor, né? Mas a gente precisa da união de todos. Por quê? Porque existem duas posturas, né? Uma postura é quando a gestante solicita a vacinação, a gente fazer. A outra postura é a gente procurar a gestante e dizer, olha, a situação da mortalidade de gestantes puérperas está muito grande, né? Seria importante que você se vacinasse e incluir a gestante nessa vacinação. Então, a nossa ideia é exatamente que a gente consiga resolver alguma coisa para conseguir essa vacinação. Só a única coisa para te dizer, o posicionamento de que a gente poderia vacinar com a Pfizer e a Coronavac para o grupo com comorbidade é do Programa Nacional de Imunizações, né? O que a gente está colocando é que, assim, se o Programa Nacional de Imunizações considera seguro utilizar a Coronavac e a Pfizer para o grupo de comorbidade, isso significa que ele também é seguro para o grupo sem comorbidade, né? Porque o grupo com comorbidade é quem poderia ter mais problema. Então, não tem por que ter uma preocupação maior em relação a isso, e eu espero que em pouco tempo isso também mude em relação ao Ministério da Saúde. Doutora Rossana, Marisa, da coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria de Estado, tem uma pergunta. Oi, obrigada. A gente já tinha discutido isso, né, doutora Rossana, a questão da indicação por receita médica, logo nos primeiros momentos em que foi aventada a hipótese de vacinar a gestante, que era uma coisa que a gente quer muito, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, pergunta não, né? Acho que até uma afirmação para a gente pensar. A gente já encaminhou isso também para a coordenação da saúde das mulheres do Ministério da Saúde, para que eles façam essa discussão. Até porque, pelo menos assim, a pergunta seria isso, né? Qual é essa importância de você prescrever uma vacina que hoje é feita para todo mundo, né? Com comorbidade, sem comorbidade, assim. Qual foi a razão desta prescrição, né? Até para que a gente parta aí de um contexto e possa, assim, tomar as nossas decisões até nos municípios, né? Eu acho que essa reflexão é muito importante, né, Marisa? Eu acho que, assim, ó, vamos dizer assim, ó, se a gente estivesse numa situação com baixa mortalidade materna, né, aí haveria necessidade da gente avaliar para cada pessoa qual é o risco. E aí a gente poderia olhar e dizer assim, ó, olha, você é profissional de saúde e você continua atuando, então o seu risco de contrair Covid é muito maior do que a outra pessoa que está em home office, que está quietinha e não sei o quê. Mas o que a gente está vendo? Se a gente olhar a nossa mortalidade, a gente não está falando só de profissional de saúde, a gente está falando da população geral, e da população geral com comorbidade ou sem comorbidade, né? Então, se é uma coisa muito pontual, eu até concordaria que o médico deveria sentar com o paciente e avaliar o risco daquele indivíduo, né? Mas o que nós estamos vivendo hoje não é um risco individual, é um risco coletivo. Se o risco é coletivo, não tem porquê a pessoa ter que passar numa consulta com o médico individualmente para o médico avaliar o risco daquela pessoa. O risco é o de todo mundo, né? O risco é o risco maior que a gente está vendo em gestantes e puérperas, e lembrando que as gestantes e puérperas estão com uma mortalidade que é muito maior do que a população geral. Né? Então, enquanto para a população geral aumentou 105%, para gestantes e puérperas a mortalidade este ano aumentou 283%. Então, só isso já justifica que essa recomendação seja coletiva e não seja individual.
Outra coisa, doutora Rossana, eu não notei isso, eu não sei se vocês acharam, Adriana, quem leu, termo de consentimento, né? Não precisa mais também? Então, assim, se eu não preciso de termo de consentimento, por que eu preciso de indicação com receita? No meu entendimento, não deveria precisar de nada. Né? O fato da pessoa estar se dirigindo à unidade básica de saúde para vacinação já deixa claro que ela está consentindo, né? Porque, pelo que eu tenho conhecimento, ninguém está amarrando grávida e arrastando para a unidade básica de saúde para vacinação. Então, eu acredito que a gente possa dispensar o termo de consentimento, né? Porque o fato dela procurar a unidade básica de saúde já deixa claro que ela tem a intenção de se vacinar. Então, o que eu acho é que nós precisamos facilitar a situação, porque senão nós vamos estar fazendo uma coisa que é mentira. Né? Nós estamos disponibilizando a vacinação e criando dificuldades para que a pessoa não se vacine. Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que se posicionar. Doutora Rossana, Mona Lisa pergunta, gestante puérpera, Covid positiva, quanto tempo depois podemos fazer a vacina? É isso que tem sido colocado, né? Então, depois que a pessoa teve Covid, 30 dias depois do primeiro dia de início de sintomas, tá? Não é nem depois que a pessoa saiu do hospital, pode ser 30 dias depois do início de sintomas. A Flávia, por consequência, não há problema para lactante receber a vacina? Não há problema, né, para lactante receber a vacina, da mesma forma que a gente vai ter a vacinação de puérpera, a puérpera já está ali amamentando e não vai ter problema. E uma coisa interessante para a gente falar, né, ninguém sabe disso, tá? Mas o que a gente já sempre soube e que agora está sendo colocado como uma grande novidade, né? As moléculas do tipo IgG, então os anticorpos do tipo IgG passam a barreira placentária. Então, é possível que a gestante imunizada, se ela produzir anticorpos IgG, isso passe para o filho dela também. E pela amamentação, o anticorpo produzido é o IgA, e o IgA também pode passar pelo leite para a criança. O que ninguém sabe, tá? É se a quantidade de anticorpos que passa é suficiente para proteger esse recém-nascido, e ninguém sabe por quanto tempo esta proteção duraria. Então, a gente pode dizer que existe uma possibilidade de um benefício para o recém-nascido, ainda não comprovada em relação à duração e tempo de proteção. Eu vou fazer duas perguntas, doutora. Uma não tem identificação. Pergunta se a gestante já estiver com o dia do parto marcado, entre parênteses, próximo, pode vacinar? E a outra, na sequência da Mona Lisa, a vacina não poderia ser feita antes da alta na maternidade? Em relação à gestante que está com data do parto marcado próximo, se ela pode vacinar, né? Só lembrando uma coisa que, assim, a proteção para a vacina, ela é crescente. Né? Então, por exemplo, 15 dias depois da vacina ela já começa, mas a proteção mesmo, a melhor proteção é depois que a pessoa já tomou, 15 dias depois da segunda dose. Né? Então, a proteção ela vai existir, mas é uma proteção pequena. Eu acho que assim, a gente liberando a vacina para gestantes, o que vai acontecer no estado de São Paulo a partir do dia 10, né? Tem algumas cidades que já adiantaram isso, mas a partir do dia 10 vai estar liberado para o estado de São Paulo. Quem estiver gestante deve se vacinar naquele momento que for liberado.
Eu acho que seria uma ideia muito boa essa ideia da puérpera já sair vacinada, né? Eu acho que a gente tem várias demandas, né? Por exemplo, a gente aqui no HC eu acho que é o maior pré-natal de gestação de alto risco que a gente tem aqui. Seria super bom a gente do estado, seria super bom a gente conseguir vacinar todo mundo aqui. Mas eu entendo as decisões do governo de manter essa vacinação nas unidades básicas de saúde, porque a gente precisa ter algum controle, né? Então, tem sido muito difícil lidar com esse controle das vacinas. Se a gente tivesse vacina para todo mundo, gente, era o melhor dos mundos, né? Colocava a vacina no hospital, em todos os lugares. Então, eu acho que sim, se a gente conseguisse já vacinar, seria o ideal. Se a gente não consegue vacinar, a gente tem que estar orientando essa paciente para que ela procure essa vacinação. Doutora Rossana, Marcelo Ikegami pergunta, após o abortamento, também entraria o direito à vacinação? Sim, entraria, né? Pelo menos no meu entendimento, sim, porque a pessoa foi gestante, né? Não é claro que é puérpera, mas para mim entraria sim. Não tem isso muito claro em nenhum documento, nem do Ministério, nem da Secretaria, mas eu acho que a gente deve recomendar e deve vacinar, sim, após o abortamento, porque, afinal de contas, a gente tem Covid no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro e no puerpério. Então, isso é uma opinião pessoal minha, né? Mas não está em nenhum documento. Eu acho que é algo até para a gente conversar aqui em São Paulo, né, Adriana, Marisa, para incluir também o pós-abortamento nessa situação. Mas quem conseguir vacinar, eu acho que seria importante. Adriana, seu microfone está fechado. Nossa, eu estou falando com ênfase teatral aqui, meu Deus, desculpe. Doutora Carol Salles, boa tarde. No primeiro momento da vacinação, em grupos prioritários, se colocou que respeitaríamos a decisão da paciente sobre vacinação ou não. Neste momento, é importantíssimo expormos os riscos e a mortalidade alta, mas mesmo assim, se a gestante não se sentir segura, teremos que acatar e apoiar a sua decisão? Sim, Carol, eu acho que é super importante a sua pergunta, né? Eu acho que a autonomia 100%, né? A gente sempre tem que acatar essa decisão da gestante. A minha preocupação, quando eu falei que a gente deve procurar a gestante, eu tenho medo que a gestante não tenha acesso à possibilidade de discutir os medos que ela tem da vacinação. Mas se a gestante resolver que não quer vacinar, ela tem que ser respeitada, como a gente tem que respeitar qualquer pessoa que decida pela não vacinação. O que eu acho é que a gente tem que entender um pouco melhor por que a pessoa está fazendo essa opção, né? Porque se for uma opção que a gente possa explicar, e por isso eu quis colocar sugerir para as meninas da gente discutir isso nesse fórum, né? Para que a gente possa dar mais instrumentos para as pessoas na conversa e para dar essa segurança para a gestante. E aí, o único detalhe que eu acho que é importante é se a gestante decidiu, e mesmo para quem vacinou, né, aproveitar esse momento também para a gente reforçar que, vacinado ou não, as medidas de distanciamento continuam, precisa usar máscara, não dá para fazer chá de bebê, chá revelação, tá? Não dá para aglomerar, a gente continua na mesma situação, mas o respeito à autonomia tem que ser um princípio para a gente. Tá? Então, isso é muito importante a gente colocar também. Doutora Rossana, eu vou pular os elogios, mas tem muitos, depois eu te encaminho. Adriana Ferri pergunta, tendo em vista que as adolescentes também internam e morrem,
Há algo que possa ser feito para ampliar esta faixa etária? Eu acho que, por enquanto, a gente ainda tem que aguardar um pouco, né? Não muito, tá, Adriana? É que eu acho que a gente tem que escolher as brigas, né? A nossa briga número 1 é avançar para sem comorbidade e, se possível, sem relatório, sem termo, para a gente conseguir, e aguardar um pouquinho, porque eu acredito que essa discussão da faixa etária vai ser ampliada em pouco tempo. Paula Carnevale. Há estudos investigando esta mudança epidemiológica? Ou o contrário? Por que foram poupadas nas primeiras ondas? Paula, uma coisa interessante é que, assim, os primeiros trabalhos, eles mostravam que a gestante não era um grupo de risco para a Covid, né? Eu vou dizer para você uma coisa interessante, que é assim, aqui no HC, quando o Instituto Central virou um instituto para atendimento de Covid, o primeiro mês que a gente ficou aqui, a gente deixou uma equipe de obstetrícia grande aqui, 16 médicos assistentes e 16 residentes. E no primeiro mês, todo mundo que encontrava a gente falava assim: o que vocês estão fazendo aí? Gestante não é grupo de risco, né? Isso foi no mês de abril, né? No fim do mês de abril, já estava todo mundo ficando desesperado pelo número de gestantes e puérperas que estavam pegando Covid. Mundialmente, o CDC fez uma publicação deixando claro que gestantes tem um risco maior de intubação orotraqueal, de precisar de ECMO, de precisar de internado em UTI, de óbito, só em novembro do ano passado. Agora, tem alguma coisa diferente, né? A gente está estudando, sim, pode ser que a variante que mais está presente agora é a P1, pode ser que ela tenha um comportamento diferente em gestante do que em não gestante, é uma possibilidade, né? Ou então, como a estrutura para cuidado de gestante é uma estrutura ruim, é uma estrutura que é a estrutura responsável, principalmente hospitalar, né? Que é a estrutura responsável pela nossa alta mortalidade materna, ao ser estressada com um aumento muito grande do número de casos, faz com que isso piore mais ainda. Então, são essas as possibilidades que a gente está pensando. O que a gente tem? Né, eu vou dar um spoiler para você de um trabalho que a gente está fechando agora, comparando homens, mulheres e gestantes e puérperas. A impressão que a gente tem é que as puérperas do ano de 2021 têm uma frequência maior de sintomas respiratórios do que o que acontecia em 2020. E isso foi específico neste grupo. Tá? Homens e mulheres, excluídas as gestantes do grupo de mulheres, mantenha o mesmo padrão. Uma pergunta, UBS, eu não sei se é pedra ou pedra, doutora. Na ausência do médico ginecologista, o clínico pode fazer o relatório médico? Pode sim, qualquer médico pode fazer esse relatório médico e a gente espera que em breve a notícia seja que ninguém precisa fazer o relatório. Doutora Silvana Giovanelli, estamos vacinando antes de sair da maternidade? Parece que é uma afirmação, doutora Silvana, confere? Eu vou aguardar, doutora Rossana, não sei se é uma pergunta ou se foi uma afirmação. Doutora Carol Salles, certo. Após discussão, se ela decidir por não, temos que aceitar. Tenho encontrado a resistência entre pacientes mais esclarecidas, médicas e nutricionistas. Obrigada pela resposta. Carol, eu acho que essa resistência, né, ela vem muito por conta também do evento adverso que teve com a vacina de Oxford, né? Então, eu acho que é importante, e eu acho que a forma como foi apresentado esse evento adverso foi muito errada. Tá? Porque ela foi apresentada como um fato de que é real o fato que gestantes e puérperas
tem uma tendência maior à trombose, mas a reação que aconteceu, o evento adverso, não tem nada a ver com o risco maior de trombose que as gestantes e puérperas apresentam. Tá? É uma reação que é parecida com a reação que se tem ao uso de heparina. Tá? Que é um evento bem raro também que pode acontecer. Então, eu acho que a gente precisa só discutir um pouco mais e explicar essa situação. Mas não tem jeito. Se a pessoa não quer vacinar, acabou, não vacina. Thaís Adrião, após os 45 dias, a mulher pode tomar qualquer vacina? Thaís, o que está colocado no PNI é exatamente isso, né? E tem uma. E eles foram muito por essa linha de que o maior risco de trombose é na gestação e no puerpério, porque os 45, né? Eu vou te falar dos 42, que é o que eu sempre aprendi que era o puerpério, mas vamos na fé nos 45, ganhamos mais 3 dias aí para vacinar, então não dá para reclamar, né? 42 dias é o tempo que o organismo da mulher demora para voltar às condições pré-gravídicas. Então, por isso é que após os 42 dias ela poderia tomar qualquer vacina. Não tem identificação. Doutora Rossana, boa tarde. No último documento técnico expedido, 14ª atualização do CVE, do dia 4 de junho, cita a necessidade de carta de indicação médica. Se os municípios quiserem aderir à sugestão da SOGESP e exigirem somente comprovação da gestação, estarão respaldados? Eu vou dizer para você que, assim, alguns municípios eu já vi até que já estão vacinando sem solicitar a carta de indicação ou mesmo o termo de consentimento, né? Então, houve sim uma discussão que eu tive com algumas pessoas que colocaram que eles sentiam falta de um posicionamento da SOGESP e que isso poderia facilitar para que eles abrissem mão desses documentos. Então, nós também fizemos esse posicionamento nesse sentido e, pelo que eu entendo, existe uma autonomia, e se eu estiver errado e alguém que estiver aqui souber mais, tá? Existe a vacinação, existe uma orientação nacional, existe uma orientação estadual, mas existe uma autonomia também dos municípios. Então, é possível, sim, que um município defenda, né, que ele não utilizará, não vai pedir essa carta de indicação. Eu gostaria de complementar. O município tem órgãos ordenadores, assim como a Coordenadoria da Saúde da Mulher no âmbito municipal. Então, a sugestão é que esses órgãos sejam acionados para que essa discussão possa acontecer. Óbvio que quando nós temos um documento vindo da SOGESP com as orientações, o potencial, as orientações, esse potencial aumenta, mas o ideal é que isso seja discutido em cada âmbito onde vai ser realizada a imunização, para que as coisas sejam formais e não tenham falta de respaldo para não sofrer sanções posterior. Doutora Maria Cristina Perim, minha preocupação é que a bula da vacina da Pfizer contra a Covid-19 tem uma restrição importante. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando não podem tomar este imunizante. Neste caso, não seria importante manter o uso apenas da Coronavac nas gestantes e puérperas? Então, Maria Cristina, eu acho que a gente pode, nessa situação, utilizar a recomendação do próprio Programa Nacional de Imunização, né? Se a gente for pensar assim, apesar de estar isso na bula da Pfizer, a vacinação com a Pfizer é a que foi mais utilizada no mundo, né, para gestantes e puérperas. Então, eu acho que a gente consegue seguir, sim, o que está colocado no Programa Nacional de Imunização e utilizar a vacina. Nesses momentos, o que acontece? A gente tem que ir fazendo escolhas.
né? Então, por exemplo, a própria Anvisa, quando sugeriu suspender a vacina de Oxford, ela coloca que a gente poderia estar utilizando a Coronavac, que está ali colocado até como classe B, né? E a vacina da Pfizer, acredito eu, que pela utilização em número grande de pessoas nos Estados Unidos. Então, eu acho que é bem seguro utilizar as duas vacinas, sim. E a gente tem que lembrar também, né, que não dá para escolher muito, né? Não dá para querer chegar na UBS e falar, eu só tomo se for essa e não sei o quê. Não dá. Então, a gente tem que tomar a vacina que a gente tem disponível. Mais uma pergunta relacionada à questão pós-aborto. Enfermeira Fernanda Seara, até quantos dias após o aborto pode-se fazer a vacina? O aborto, Fernanda, ele não tá organizado ainda. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que conversar com a vigilância para ver se a gente consegue incluir isso, né? Se eles vão considerar a mesma coisa que foi colocado para o puerpério. Tá? Eu não sei se... eu acho que a gente teria que pensar, né? Sim. Eu acho que ele vai entrar no pacote do menos de 18 anos. Vai para a próxima briga. Né? Briga não, a gente pode dizer que é acordo. Né? Não tem identificação, é o Galax Tab. Mesmo amamentando, após os 42 dias, ela pode receber qualquer vacina? Pode, porque, de novo, a gente só tem que lembrar que o vírus não é um vírus vivo, né? Então pode receber qualquer vacina, sim. A Adriana Ferri traz o complemento em relação ao relatório médico. Sim, doutora Rossana, a autonomia é do município. Em Diadema não está sendo exigido relatório médico, cartão de pré-natal ou relatório de alta hospitalar. E não temos mais perguntas, pessoal. Mais alguém? Ou eu deixei de ler alguma questão? Adriana? Eu tenho uma dúvida. Oi, pode falar, Mara. Oi, eu não peguei porque minha internet falhou na hora. A da Pfizer não poderá ou poderá ser feita em gestante? Poderá sim, as duas podem, Pfizer e Coronavac. Perfeito, muito obrigada. Poderá. Bom, enquanto não tem, o pessoal se prepara para as perguntas, que nós estamos chegando ao término, eu vou ler um elogio da Eliana. Doutora Rossana é demais, né? A cada dia admiro mais. Acho que sou sua fã número 1. Risos. Parabéns, Dri. Esses fóruns fazem toda a diferença na minha atuação. É a Eliana de Presidente Prudente. Eliana precisa entrar na fila e pegar a senha, né? Com certeza. Que nada, gente. Eu é que agradeço a oportunidade de estar com vocês, né? Eu acho que a gente está conseguindo discutir mesmo com todas essas dificuldades e é muito bom a gente ver que todo mundo realmente quer vencer essa situação, né? Eu acho que a gente está cansado de ver tanta gestante chegando tão ruim, tanta mortalidade materna, né? Então, eu fico muito feliz. Acho que hoje a gente acabou fazendo uma coisa que foi super rápido, mas acho que é importante a gente ter essas oportunidades para a gente poder discutir, tá bom? E a gente espera realmente que a gente consiga facilitar um pouco mais essa situação da vacinação. E é muito legal, Má, deixa eu só, rapidinho, perdão, a gente não tem que levantar a mão, né? É só para falar da felicidade, nós chegamos a 182 pontos, nós temos médicos, enfermeiros, trabalhadores da assistência, temos gestores de hospital, gestores de DRS, o comitê estadual está aqui, doutora Rossana, assim, as articuladoras de humanização, de atenção básica, da saúde da mulher, gente, muito obrigada. A gente precisa que vocês estejam nesse espaço conosco, ampliando as possibilidades de discussões para que a gente possa levar política de saúde
para que nossas mulheres, de fato, tenham qualificação no processo do cuidado. Gratidão. Desculpa, Má, pode falar. Não, só para, acho que, dar uma finalizada nesse sentido, acho que depois dessa conversa e dessa explanação da doutora Rossana, acho que os municípios que estão aí, tem muita gente de município, agora está um pouco mais fortalecido para tomar sua decisão de que não há necessidade deste receituário de indicação médica na atual condição que a gente está da pandemia. Então, eu acho que isto é muito bom, porque dia 10 começa a vacinação no interior do estado e essas mulheres não vão precisar, né, inclusive, atrapalhar todo o agendamento das unidades básicas, procurando o médico somente para adquirir essa receita. Então, eu acho que foi muito importante essa discussão. E aí eu coloco uma outra questão. Se houver necessidade, né, Adriana, doutora Rossana, semana que vem voltamos com o mesmo tema para tirar mais dúvidas, para que a gente volte isso. Né? Eu sei que você na tem... realidade, Má, a gente tem, semana que vem, nós temos uma epidemiologista do HC, que vai falar de Covid em criança. Então, a gente pode, se for possível, a gente estende 2 horas o fórum, mas a gente não podemos reduzir a pauta da criança no dia 22, mas é óbvio, se vocês quiserem, a gente amplia para 2 horas de fórum ao invés de 1, tá bom? E aí a gente traz isso se a doutora Rossana tiver disponibilidade. Gente, eu queria, na verdade, só apontar uma coisa para vocês, que foi falado aqui em relação à vacina da Pfizer, e eu fui checar o que está na bula, tá? Então, na bula de profissional de saúde, está escrito o seguinte: a administração de Comirnaty, que é a vacina da Pfizer, durante a gravidez, apenas deve ser considerada se os potenciais benefícios superarem quaisquer potenciais riscos para a mãe e o feto. E aí depois embaixo coloca: Comirnaty é um medicamento classificado na categoria B de risco de gravidez. Então, portanto, este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. A gente considera a nossa orientação a orientação do PNI. Para vocês terem uma ideia, praticamente todos os medicamentos que a gente utiliza na gestação são categoria B, tá? E alguns deles são categoria C, que a gente utiliza, por exemplo, vamos pensar assim, um remédio para hipotiroidismo, é categoria C, tá? Metildopra para hipertensão, é categoria B, então é disso que nós estamos falando, tá? Então ela é considerada B, assim como a Coronavac. Então acho que é importante a gente colocar isso só para não ficar dúvida também, tá? Acho que era isso, né, gente? Adriana? Oi, doutora. Hoje eu estou ensaiando com esse microfone. Pessoal, nós chegamos ao término. Queremos agradecer, em nome do grupo de enfrentamento, em nome da doutora Rossana e equipe, a presença de todos, a parceria de todos, de poder levar isso, disseminando essas informações para o território. Assim que a gravação deste fórum estiver disponível, eu vou encaminhar para vocês, vai ficar disponível no nosso canal. Agradecer a presença de todos. O doutor Benedito não falou com a gente, mas estamos vendo o senhor aí. É muito importante que os gestores, não só dos departamentos regionais, mas os hospitais, das unidades de atenção básica, assim como vocês profissionais, estejam conosco neste momento. Agradecer a todos, doutora Rossana, mais uma vez, gratidão sem fim. Nós estamos na fila, em número 1, né, Marisa Suzete, e o resto vem atrás, né, Eliana? Muito obrigada, gratidão. Pessoal, até a próxima terça, vou encaminhar para vocês o convite previamente. Boa tarde a todos.
Tchau, gente. Boa tarde. Eu é que agradeço o cuidado que todo mundo tem com as gestantes. Vamos lá. Tchau, tchau. Boa tarde, boa tarde.